Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para compartilhar algumas reflexões acerca da quinta conferência do livro Fundamentos da Psicologia Analítica, do Carl Gustav Jung. É uma conferência que a gente estudou ela, as 5 conferências que estão nesse livro a gente estudou no nosso grupo de estudo Las Lunas, que a gente vem de uma trajetória de estudo do tarô, e a gente decidiu ali em conjunto que era um momento de ancorar a nossa base. Então a gente voltou para os fundamentos da psicologia analítica. É um livro que eu reli dessa vez, e cada vez que a gente volta a Jung e relê, faz mais sentido. A gente já tem uma outra bagagem e vê de outra forma. E eu gostei muito dessa conferência, que ela fala de transferência. O que é transferência? Para quem não é da clínica, assim, para quem não entende esse termo, é um tipo de projeção que se faz em cima da outra pessoa, sabe? Quando você olha para uma pessoa e projeta uma expectativa, uma idealização, algo que é seu, assim, pessoal, ou talvez impessoal no sentido que nenhuma pessoa carregue aquela imagem que você deposita nela. Pode ser algo muito idealizado, algo muito fora da realidade, assim, desconectado do que a pessoa é. E na clínica a gente ocorre, o Freud dizia que a terapia ocorria a partir da transferência. Jung coloca de forma diferente, que a terapia não depende da transferência, mas ela pode ocorrer apesar da transferência. Ao mesmo tempo, a transferência, ela, acho que no sentido winnicottiano, ela é muito importante para o desenvolvimento da psique, esse lugar, esse momento que a gente precisa idealizar alguém para se desenvolver, idealizar as coisas para poder sonhar, para poder se lançar para a vida, para semear, cultivar fé, esperança e sentimentos bons em nós. Então ela é também uma necessidade psíquica da alma, e ao mesmo tempo ela pode ser prejudicial ao analisando a pessoa que projeta os seus conteúdos e nunca os recolhe, nunca pega para si. E não se dá só no cenário da clínica, da terapia, também se dá no cenário religioso, onde eu projeto a figura de um salvador, de um ser iluminado, num guru, num padre, num pastor, numa gurua, não sei se existe, mas enfim, onde eu projeto isso fora e está sempre fora, é inalcançável, não vou integrando, não vou me responsabilizando por esse aspecto que eu projetei entender. E num certo sentido, Jung coloca que para a psique mais primitiva isso funciona num primeiro momento. Ele acredita que aquela pessoa está salvando, colocou a mão ali, curou e tal, e está ajudando ele. E ele começa até a ter melhoras de sintomas. Mas isso, num nível mais profundo ou a longo prazo, pode maquiar questões do sujeito, questões de que ali, aquela dor dele ali, não adianta maquiar. Tem uma dor, tem uma ferida ali que em algum momento ele vai entender que ninguém vai tirar, ninguém vai curar ele. Isso não significa que a psique não tem aspectos curativos, a gente não tem um curador interno, aspectos restaurativos. Mas introjetar esse curador, esse salvador, é entender que essa dor é minha, que eu estou sentindo, que eu sou responsável. E às vezes sentir até um certo alívio de que ninguém pode te tirar dela, ninguém pode tirar ela de você, que ela realmente é sua. Isso pode trazer inclusive um grande alívio de você não ficar mais esperando, tendo que depositar no outro, esperar tudo do outro, tal como a gente fazia, precisou muito tempo fazer, principalmente durante a infância. Você ter autonomia assim, em relação aos processos não é perder a esperança, não é putz, acabou, ninguém pode me ajudar nesse lugar. É sim a confiança nos nossos próprios recursos,
reconhecimento das nossas próprias fraquezas, estar com elas, introjetar essas figuras idealizadas inumanas, porque se eu projeto no meu terapeuta uma figura que não é humana, que é um ser assim mitológico, arquetípico, etc., que são capacidades que não cabem num ser humano, eu também me desconecto da realidade, porque quando eu falo que isso é possível, isso também é possível para mim. É bom voar, é bom sair da realidade, mas também é bom estar conectado com ela, se realizar no sentido daquilo que a gente pode ser, sem megalomania, coisas mirabolantes. A gente colocar o pé no chão, e Jung implica o perigo das projeções, inclusive coletivas, aqui nessa busca por um salvador, por alguém, e a gente está em época de eleição, alguém que vá sanar as nossas questões, os nossos problemas. Muitas pessoas ainda projetam em figuras políticas esse masculino paternal, amoroso, esse masculino idealizado, geralmente no masculino, né? Porque a gente vê que as figuras femininas na política, elas, embora a gente tenha um número maior hoje de candidatas mulheres na presidência, a gente vê que não há um respeito, não há um lugar, assim. Isso ainda socialmente não está bem estabelecido, essa questão do feminino e da mulher, assim. Então, tipo, ela tem que ser como um homem. Isso é o ideal de uma mulher presidente e não tem um lugar mesmo para ela, não entra, né, nesse jogo, enfim. Saindo dessa questão da política, Jung fala da questão também do nazismo, quando se projetou essa figura um salvador, e como isso é fascinante para as massas, como as massas ficam cegas e alienadas, cria-se um ego coletivo ali, todo mundo se envolve, depositar essa figura no Hitler e muitos outros líderes, né, que revelam depois a sua face tirana. E as pessoas que viviam aquela época, ele falou que não acreditava que algumas pessoas cultas e instruídas fossem cair nessa onda do fascismo. Ele se surpreendeu e ele viu que o arquétipo, esse poder de algo místico não humano, tem um poder muito forte na consciência, essas imagens do inconsciente coletivo que Jung chama de arquétipos são muito poderosas. E a gente estava falando também no grupo, a gente citou um filme que fala de transferência num sentido negativo, que é o filme, eu não recomendo para pessoas que estão muito sensíveis, que é o Anticristo. Esse filme, como todos os filmes desse autor, são bastante polêmicos, e ele trata ali, eu não quero dar spoiler, ele trata ali de um casal que sofre a perda de um filho, e o homem, ele é terapeuta, o marido dessa mulher, e ele se envolve ali num papel meio de querer salvar ela. Ele entra nesse lugar e ela projeta nele, sabe? Também é só esse cara que pode me salvar. Ele fala que esse psiquiatra, esse médico, esse terapeuta tá errado e só ele que tem esse poder, essa resposta, e ele também se envolve nisso, nessa contra-transferência, coisa que ali pelo grau de envolvimento e pela perda que ele teve, ele não poderia estar atuando, ele poderia reconhecer os limites dele e evitar o que aconteceu. Assim, em alguns momentos, reconhecer que quando há uma transferência muito positiva ou muito negativa, pode sim impedir a análise. E eles se envolvem ali e acaba que nessa do Salvador, a figura do anticristo foi projetada nela. Ela estudava sobre a questão do feminicídio, da imagem das bruxas. Ela se confunde porque o mal está na mulher, aquelas questões assim do feminino que é excluído, então cria-se todo um mal em torno do feminino por ele ser excluído mesmo. Então ela carrega essa imagem do anticristo, ela se sente culpada pela morte do filho e começa a acreditar que o mal inconscientemente, né, que o mal está na mulher mesmo, entra num combate a si, que eu não vou falar como, e quem quiser
assista o filme quem tiver estômago e nervos de aço, porque mexe bastante, mas para quem trabalha com análise, assim, ou gosta desses filmes mais fortes, vale a pena. Então a gente também está fazendo análise desse filme. Depois eu quero até gravar um vídeo falando um pouco mais sobre esse filme que a gente ainda não debateu no grupo Las Lunas. Enfim, na quinta conferência também ele vai falar um pouco mais do que é a imaginação ativa, como ela ocorre, como ela não é uma pura fantasia, como ela serve aos processos psíquicos, como ela é natural, espontânea, como ela é um fio condutor da alma. Essas transferências, essas projeções também são um tipo de imaginação ativa. Se o cliente, se o paciente se implica em integrar, em dialogar, em olhar para essas imagens e talvez até conversar com elas, assim, humanizar, estabelecer uma ponte, um contato, é um exercício desse tipo e precisa, assim, de um suporte. Assim, não é fácil a gente integrar tudo que a gente projeta, que a gente coloca no outro. Tanto que Jung fala que é a maior obra do ser humano, é não projetar nem a sua sombra e nem a sua luz no outro, de tão difícil que é. Então, se todo mundo arcasse com a própria luz e com a própria sombra, Jung diz que a gente viveria num mundo muito bom, que ninguém precisaria carregar o que é do outro e ninguém precisaria brilhar, estar acima do outro, assim, tipo, eu sou um oceano límpido, maravilhoso, outro é uma poça d'água. Não haveria essa discrepância, assim, essa desigualdade entre os seres humanos, assim, a gente poderia ser cada um aquilo que é no seu processo de individuação, entender o outro nem como menor nem como maior, mas apenas um outro como um outro desconhecido, com as peculiaridades dele e respeitá-lo mais nesse processo. Enfim, pessoal, é isso que eu queria, essa reflexão que eu tive, que eu gostaria de compartilhar para a gente ficar atento nos conteúdos que chegam, que são projetados e devolver isso na clínica para a pessoa à medida que ela está preparada, no tempo certo, entender que é uma necessidade da alma dela e ajudar ela, claro, ela só vai entender se ela estiver preparada, ajudar ela a tomar aquele potencial para a própria vida, não colocar tudo no outro e muitas vezes estar destituída da própria individualidade. Obrigada, boa noite.